Olá! Vamos conversar sobre alguns aspectos relacionados à estequiometria das reações químicas. Em particular, vamos tratar de reagentes limitantes e reagentes em excesso em um processo químico. Toda reação química segue a lei de conservação de massa, proposta por Lavoisier. Vamos exemplificar essa lei com a análise de um exemplo simples. Considere a reação do hidrogênio molecular com nitrogênio, também molecular, formando amônia. Podemos ver nesse esquema cada círculo como um átomo e um conjunto de dois ou mais círculos como uma molécula. Na prática, quando fazemos uma reação química no laboratório, não trabalhamos com poucas moléculas, mas sim com muitas delas, geralmente na ordem de mol de moléculas. Relembrando que um mol corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas. Embora usaremos aqui representações de substâncias químicas com ilustrações na forma de círculos, te convidamos a pensar que estamos trabalhando com um número igual a 6,02 vezes 10 a 23 desses átomos ou moléculas, isto é, estaremos nos referindo ao mol. Vamos representar um mol de átomos de hidrogênio com círculos cinzas e um mol de átomos de nitrogênio com círculos azuis. Agora, vamos estender estes conceitos. Nessa reação química, como pode-se observar, para cada 3 mol de hidrogênio são necessários 1 mol de nitrogênio, e ao final da reação, os átomos se conservam e mantêm seu número total, mas agora com uma combinação diferente. Como vocês observaram, há uma regra para essa combinação, bem definida para a reação entre o gás hidrogênio e o gás nitrogênio. Para cada mol de moléculas de nitrogênio, são necessários 3 mol de moléculas de hidrogênio, para formar 2 mol de moléculas de amônia. Essa regra de combinação está bem definida pelos coeficientes estequiométricos da reação química corretamente balanceada. Caso esta proporção estequiométrica não seja seguida, um ou mais reagentes estarão em excesso em relação a um outro reagente. O reagente que não está em excesso será denominado reagente limitante. Notem que, se adicionarmos 6 mol de hidrogênio e 3 mol de nitrogênio, observamos que serão formados 4 mol de moléculas de amônia e 1 mol de moléculas de nitrogênio ficará sem reagir. Assim, o nitrogênio estará em excesso neste processo, com relação à quantidade de hidrogênio inicialmente adicionada. Por outro lado, o hidrogênio, apesar de inicialmente ter sido adicionado proporcionalmente em maior quantidade de substância, 6 mol versus 3 mol para o nitrogênio, estará limitando a quantidade do produto, a amônia, gerado pela reação química. O hidrogênio é, portanto, o reagente limitante dessa reação. No laboratório, porém, não conseguimos medir diretamente a quantidade de substância, expressa em mol, dos reagentes e produtos. Nós trabalhamos geralmente com as massas desses compostos. Como podemos então converter uma quantidade de substância expressa em mol para o seu equivalente em massa ou vice-versa? As massas de substâncias atômicas são conhecidas por suas massas molares, expressas na unidade do grama por mol. As de substâncias moleculares são determinadas através da soma das massas atômicas correspondentes. No nosso exemplo, com o uso de uma tabela periódica, anotamos que as massas molares do nitrogênio e hidrogênio moleculares são, respectivamente, 28 gramas por mol e 2 gramas por mol. Agora, voltando à reação, adicionando a massa da amônia igual a 17 gramas por mol, calculamos a massa dos reagentes multiplicando suas massas molares pelo número de mol necessário para completar a reação. Vamos considerar, finalmente, as relações estequiométricas da reação química do nosso exemplo aqui, mas agora considerando que sejam adicionados 84 gramas de nitrogênio e 22 gramas de hidrogênio em um recipiente adequado. Para essa relação de massas, qual é o reagente limitante? Qual a massa do produto, a amônia, que será formada? Vamos fazer esse exercício juntos. O primeiro passo é transformar as massas em quantidade de substância, expressa na unidade do mol. Como pode ser visto, com a proporção da reação sendo N2 mais 3H2 formando 2NH3, podemos concluir que 3 mols de nitrogênio irão reagir com 9 mols de hidrogênio. Com os dados apresentados, iremos então formar 6 mols de amônia e sobram 2 mols de hidrogênio.
Logo, observamos que o hidrogênio está em excesso, apesar de ter uma massa menor. Este é, então, o raciocínio básico que pode ser seguido para a resolução de todos os problemas e exercícios semelhantes de estequiometria, relacionados com a questão de identificação de reagentes limitantes. Bons estudos e até a próxima aula!